Bom dia, meninos, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, tô de volta aí, ó. Por enquanto eu tô de volta aí com vocês e vou gravar aqui mais uma videoaula para vocês, né? Sou aluno do sexto ano do Núcleo Educacional São José. Então vamos prosseguir com o assunto da aula, não é isso? Das aulas anteriores aí. Como a gente está com o tema que é separação de mistura, eu vou dar continuidade aqui. Eu peço que vocês estudem o livro da página 55 e diante. E para começar, nós vamos lá, ó. Começando por aqui, certo? Na página 57, na metade da página do livro aí. Conforme você estudou anteriormente, uma mistura é formada por duas ou mais substâncias, as quais podem ser separadas por diferentes processos. A escolha do processo de separação mais eficiente dependerá de alguns fatores, como o tipo de mistura e o estado físico das substâncias que a compõem. Veja no quadro a seguir alguns métodos geralmente utilizados para separar misturas homogêneas e heterogêneas. Adiante, vamos estudar detalhadamente cada uma deles, não é isso? Só lembrando vocês que existem vários métodos de separação de misturas e que por enquanto a gente não vai ver todas, certo? São seis que a gente vai estudar aqui. Então vamos lá. Mistura. Como a gente já viu anteriormente, as misturas são chamadas de mistura homogênea e mistura heterogênea, como mostra aqui o infográfico aqui nisso, ou heredograma aqui abaixo, certo? As misturas homogêneas, elas podem ser separadas, certo? Elas podem ser separadas por evaporação ou destilação. Então, nas misturas homogêneas, o método de separação utilizado para elas são evaporação ou destilação. Lembrando que mistura homogênea são aquelas que que você não consegue ver resíduo, certo? Aqui uma dissolve na outra, correto? E na mistura heterogênea, são misturas formadas por mais de duas fases. Duas fases ou mais. Aqui só tem uma fase, correto? Aqui tem duas ou mais fases. As misturas heterogêneas, elas podem ser, ó, vamos lá, ó, separação magnética, a gente vai ver, filtração, catação, peneiração e decantação, correto? Ó, são esses métodos aqui que a gente vai ver. E tudo isso aqui junto são chamados, né, só de método de separação de mistura. Vamos ver agora como ocorre cada uma delas. Lembrando vocês que vocês podem seguir no livro a partir da página 57, correto? Vamos dar um exemplo aqui de cada uma desses métodos aqui para que vocês entendam melhor. Separação de mistura é o assunto que a gente está estudando agora e vamos ver detalhadamente aqui cada uma delas, não é isso? Separação de mistura, no caso aqui, a mistura heterogênea. Vamos começar aqui, ó. A mistura heterogênea que a gente começa estudando aqui, está no livro de vocês, é a catação, correto? Nós temos um exemplo aqui de uma pessoa catando os grãos de feijão. É uma separação de mistura? Catação é só catar feijão? Também não. Existem outras catações. Não é só, a catação talvez seja o tipo mais simples de separação de mistura, realizado manualmente. A catação é uma cena muito comum nas casas brasileiras, quando se separam impurezas que estão misturadas aos grãos. Por exemplo, esse é um processo de separação de mistura heterogênea, cujos componentes são sólidos, nem só são utilizados para separar substâncias sólidas. Ela é uma separação heterogênea, que você consegue ver a diferença do feijão e das impurezas que tem nele, correto? Nós temos aqui, para dar seguimento, outros desenhos, outras fotos aqui de separação aqui, ó, de catação, certo? Ó, isso aqui tudo é catação, beleza? Continuando aqui, catação, espero que vocês entendam, é um método de separação de mistura para separar duas substâncias sólidas, correto? É um método mais simples de separação de mistura que existe, certo? Ao realizar os grãos estragados ou pequenos, poderá nem só pedras que estão dentro dos grãos. Estamos realizando uma separação por catação. Continuando aqui,
A próxima é a peneiração, como mostra a imagem aqui, ó, peneiração. Então, gente, continuando aqui, não é isso? Novamente aqui, a peneiração tem como objetivo separar, não é isso? Componentes de misturas heterogêneas que apresentam partículas sólidas de diferentes tamanhos. Essa técnica consiste em usar uma peneira cujos furos podem ter diferentes tamanhos para separar os grãos maiores dos menores. Claro, uma peneira para cessar ou para peneirar a terra de pedreiro, por exemplo, é diferente da de cessar ou de peneirar o café. Correto? O café que eu falo, o café em pó. O café em grão também são peneiras onde os espaços entre os grãos são maiores. Correto? Então, aqui nós temos o exemplo da peneiração. Novamente aqui está separando misturas heterogêneas, não é isso? Ó? Sólidos, mistura sólida de mistura sólida. Continuando aqui, ó. Com o uso de uma peneira, é possível separar as partículas de diferentes tamanhos que formam isso, ó, o solo. Outro exemplo aqui, ó, mais desenho de peneiração, peneirando aqui, ó, a tapioca para fazer o beiju, não é isso? Ó, tudo bonitinho, correto? Então aqui mais uma vez, ó, peneirando a areia. Então esse aqui está um exemplo de peneiração. Outro exemplo de peneiração aqui, correto? É um exemplo de um método de separação de mistura. É utilizado para separar grãos, não é isso? Ó, ou substância sólida de substância sólida. Correto? A próxima aqui nós vamos para filtração. No caso aqui é uma filtração simples. Não é isso? Ó. A filtração consiste basicamente na utilização de um filtro para separar os elementos sólidos dos líquidos. Um filtro é feito de materiais porosos que retêm os componentes os componentes da mistura de acordo com o tamanho dos poros. Exemplo, não é isso? Qual? O café, filtrar água, aspirar o pó com aspirador. Então, nós temos exemplo aqui de uma filtração, não é isso? Nós temos uma mistura aqui. Essa mistura aqui pode ser água e terra. Ela vai passar por um funil, o exemplo do funil aqui, funil de papel. E poderia ser também um café aqui, não é isso? Ó. Observe que o resíduo sólido ele vai ficar retido aqui, ó, no filtro. O que vai passar é a substância líquida. Então, a filtração normalmente é utilizada para separar uma substância líquida de uma substância sólida, correto? Então, o café do pó, a água da areia, certo? No caso aqui é utilizado para separar a mistura heterogênea, que fique bem claro esse processo, correto? Então, ó, o exemplo aqui de filtração aqui, beleza? Quando o cafezinho, quem é que sabe fazer um café de vocês aí? Os meninos sabem fazer café? As meninas sabem fazer café? Cuidado, né? Cuidado porque vocês não podem ficar em contato com o fogão. É perigoso, pode queimar. Água quente também pode queimar a pele, pode até matar uma pessoa. Cerca de 2 anos morreu uma criancinha na região aqui, porque bateu no fogão quando estava fazendo acho que um leite, estava fervendo o leite caiu sobre ela e a menina morreu. Correto? É um método de separação aqui por filtração. Vários exemplos de filtração. Correto? Continuando aqui, nossos métodos de separação, nós temos a decantação. Certo? O que é a decantação? É um processo mecânico utilizado para separar os componentes de mistura heterogênea formado por sólidos e líquido ou sólido e gás. Esse processo só é possível quando os componentes da mistura apresentam densidade diferente. Assim, vamos lá. Os componentes de maior densidade, não é isso? Ó, não é isso? De densidade sedimenta e o de menor densidade sobrenada, né? Isso, ó, ou seja, fica por cima. Exemplo, a água e o barro. Observe aqui, ó, água barrenta, a água vai descansar por um determinado tempo, vai ficar a água, né? Isso, a água líquida, bem clarinha aqui já, e o barro vai sedimentar, né? Isso vai ficar na parte de baixo. Sobrenadou a água e o barro sedimentou. Essas iniciais da decantação mostram a sedimentação do barro, ou seja, sedimentou. Então, a decantação é utilizada para
sobrenadar uma substância e sedimentar outra. A decantação mostrada, é isso, gente, ó, é mostrada a sedimentação do barro. Então, mais uma vez aqui, ó, a decantação, é isso, ó, está o processo de decantação, é isso, essas etapas iniciais da decantação mostrada a sedimentação do barro. Vamos ver aqui mais fotografia que mostra para a gente aqui, ó, a decantação, não é isso? A decantação ele não é só utilizado para substâncias sólidas também, pode ser para líquido e líquido, como por exemplo aqui, ó, uma mistura entre óleo e água, correto? Uma mistura entre dois líquidos que eles não se misturam, certo? Essa para mistura é heterogênea. Posso ser separado aqui? Pode. Você pode retirar com canudo, com a torneira, com bastante cuidado, dá para você separar, certo? Ó, a decantação, é isso? Pode ser utilizado de diversas maneiras. No livro de vocês tem algumas fotos que dá para perceber também. Correto? Você pode fazer isso em casa? Pode, aqui utilizando aqui os canudinhos aqui, por exemplo. Certo? Se você põe água e óleo. E aí você fala, o óleo vai ficar por cima, vai sobrenadar sim. E a água? A água vai sedimentar sobre o óleo sim, vai ficar na parte de baixo. Com o canudinho eu consigo retirar a água com bastante cuidado, ou com a mangueira, e de maneira que fique só o óleo no recipiente e a água vai para outro. Correto? Então, continuando aqui, nós vamos continuar para a separação magnética. Essa é bem simplesinha, não é isso? Ó? E bem interessante. A separação magnética baseia-se nas propriedades magnéticas dos metais, ou seja, aqueles que podem ser atraídos por ímãs, como ferro e outros metais. Caso haja uma mistura heterogênea, na qual um dos componentes seja um sólido com propriedades magnéticas, pode ser utilizado o ímã para atraí-lo, não é isso? E separá-lo do restante das misturas. Exemplo de misturas de limalha, não é isso? Ferro e enxofre. Um exemplo aqui, ó. Pega o ímã, mistura ferro com enxofre, o enxofre não vai ser atraído pelo ímã, e o ferro vai, correto? A limalha com ferro e enxofre, certo? A separação de mistura, nesse caso aqui, ó, a separação de mistura homogênea. Já no caso de mistura homogênea, temos que recorrer a processos físicos que envolvem mudança de estados físicos dos componentes, tendo em vista que o objeto é a separação dos componentes. Também aqui, é isso, ó, a aparelhagem envolvida é um pouco mais complexa. Mas vamos lá, a separação magnética, você vai separar duas substâncias, certo? A sólida, uma com propriedade magnética, outra sem propriedade magnética. Vamos ver aqui mais exemplo aqui da separação magnética. Isso nos ferros velhos, por exemplo, é utilizado uma limalha, não é isso? Só para separar, para pegar alguns metais e separar dos outros, de outros resíduos sólidos. Observa que nem todo vai ser atraído pelo ímã, correto? Nós temos um exemplo aqui, ó, duas pedrinhas de ímã, correto? Dois ímãs. Eu vou pôr aqui, ó, ver se dá para vocês observar aí, vamos lá, chave, tá difícil de ver aqui, né, ó, chave e colher, linha. Vamos ver aqui o que acontece. Ó, o que vai ser atraído? Esse plástico vai ser atraído pelo ímã? Não. Essa chave vai ser atraída pelo ímã? Não. Esse pedaço de ferro vai ser atraído pelo ímã? Sim. Correto? Ó. E a colher vai ser atraída pelo ímã? Foi, atraída pelo ímã. Correto? Isso aqui é um exemplo de separação magnética. Correto? Então, continuando aqui no nosso separação de mistura, método de separação de mistura, nós vamos aqui para a evaporação. É isso? Essa é bastante também utilizada, principalmente na salina, né, para obtenção de sal. Essa técnica é baseada nas a diferença de ponto de ebulição entre os componentes de mistura. É isso? A evaporação ela é utilizada, gente, ó, para separação de mistura homogênea. Correto? Heterogênea também dá, mas a homogênea também funciona. Não é isso? Os componentes de mistura. As misturas homogêneas, sólida e líquida, isto é, as soluções químicas verdadeiras são deixadas em repouso ou aquecida para que o líquido evapore, isso permanecendo o sólido que possui o ponto de ebulição muito maior.
Essa técnica é usada na obtenção de sal de cozinha a partir de água do mar. Nós temos exemplo aqui de uma salina, ou seja, ó, são feitos, não é isso? Evaporação de água em salinas para obtenção de sal de cozinha. Correto? Então, ó, a evaporação ela pode ser utilizada de diversas maneiras. Se eu ponho, por exemplo, uma colher de sal e dissolvo na água em casa, o que pode acontecer? É formar uma mistura homogênea, correto? Ó. E se eu querer pegar esse sal de volta, eu consigo? Consegue. Como? Levar a água no fogo, não é isso? Ó, ligo o fogo do fogão, a água vai evaporar. A água evaporando, por que a água vai evaporar? A temperatura de 100 graus Celsius, a água entra em ebulição. O sal de cozinha evapora junto com a água? Não. A temperatura de ebulição do sal de cozinha é bem maior do que a da água. O que vai acontecer? Ele vai ficar no recipiente e a água vai evaporar, correto? Vamos aqui algumas imagens aqui de evaporação. Aqui, nós temos exemplo aqui, ó, da obtenção de sal de cozinha a partir da água do mar. São represada a água, isso em lagoas, geralmente essas águas são bombardeadas, né, isso, através de bombas, formam as lagoas, e à medida que a temperatura do ambiente vai aumentando, a água vai evaporando. Essa água vai evaporando, porque ela contém água do mar, contém muito sal, ou seja, é do mar que sai o sal de cozinha que a gente utiliza em casa. À medida que a água vai evaporando, o sal, é isso, ó, contido nessa água, ele não vai evaporar junto com a água, correto? Vai ficar o sal de cozinha e depois vão passar pelo processo, né, ó, de purificação. Vai pegar, o sal vai ficar retido lá na areia, correto? E depois vai passar por um outro processo aí, tem a lavagem, a secagem mais aprofundada, correto? Então esse aqui é um método de separação de mistura que se utiliza a evaporação. Existem alguns outros? Existem vários aí, mas não só a água do mar, não só o sal de cozinha a partir da água do mar, mas existe mais. E continuando aqui, não é isso? Nós temos a destilação simples, correto? Esse é o último, não é isso? A destilação simples, existe a destilação fracionada, a gente não vai falar de destilação fracionada, mais complexo, correto? Agora é só destilação simples. Separação de dois componentes de uma mistura homogênea, formados por um sólido dissolvido em um líquido, correto? O sal na água também pode? Pode, mas não é o mais indicado aqui, que não tem necessidade. Por exemplo, a água e sal dissolvido. Quando a mistura é aquecida, o líquido entra em ebulição e seus vapores passam por um aparelho denominado condensador, em contato com um ambiente menor, isso de menor temperatura, no condensador. Os vapores reformam a fase líquida, né, isso vai retornar, o vapor vai voltar para a fase líquida, ou seja, a água vai ser resfriada e volta para o estado líquido, e são recolhidos em um frasco. O sal ficará retido no balão de destilação após a água vaporizar. Então, como que isso é feito? Existe um balão, não é isso? Ó. Esse aqui é um laboratório, correto? Nesse balão de destilação tem água e sal de cozinha, outros metais, pode ser outros metais, certo? Esse balão ele tem um condensador. Esse condensador tem uma mangueira que vai passar por dentro dele, mas não vai tocar no balão, correto? A água que vai ser evaporada passa dentro da mangueira direto. Só que dentro do balão tem uma água, isso, ó, essa água ela é fria, a água vai ficar passando aqui. Por quê? Quando a água evapora, certo? Ela tem contato com esse ambiente frio aqui, ela vai voltar para o estado líquido novamente. Então, ó, no final das contas, todo o recipiente, todo o material sólido que foi dissolvido na água vai ficar aqui. Mais uma vez, o balão de destilação. A água está sendo aquecida aqui, pode ser uma lamparina, pode ser um fogo, uma vela, aquece e, certo? Temos o condensador. Essa água que vai sair aqui, ó, é uma água chamada de água destilada. É uma água boa para o consumo humano? Não, porque ela tem pouco, certo? Ela não tem sais minerais, ela é água pura. Isso aqui é chamado de água pura, então não é boa para o consumo humano. Correto? Então, destilações simples de uma solução aquosa, ou seja, aquosa de água e sal de cozinha. Beleza? Então, ó, a destilação simples é um processo que utiliza-se em laboratório, precisa de um laboratório, ou pelo menos de um equipamento moderno para que seja feito. Correto? Aquece a substância,
a água vai sair aqui pura e as impurezas que tinha na água, como sódio, clorezinho e outros metais, vão ficar retidos aqui. Por que eles não vão sair? Porque a temperatura de ebulição dele é bem maior do que... Então, meninos, ó, terminando aqui a aula, depois vocês têm um exercício, correto? Para vocês, no caso, uma atividade para vocês responderem aí. Nós temos aqui algumas questões, são 7 questõezinhas. Se vocês não conseguirem resolver durante a aula, no início de sexta-feira, eu vou auxiliar vocês. Qualquer dúvida vocês podem perguntar. E então essa atividade aqui, vocês vão prestar atenção e recorrer sempre à leitura, correto? Eu sei que algumas questões aqui podem parecer meio complicada, mas é porque as respostas são respostas pessoais, correto? Não precise ficar apavorado, porque eu estou aqui para ajudar vocês. Certinho? Então, nós temos aqui uma ETA, né? Certo? Uma estação de tratamento de água. Então, isso aqui é um pouco... vocês podem ler aqui e vão responder passo a passo aqui. As questões aqui, bem interessante, correto? A questão número 4 aqui, a gente falou desse processo, não é isso? Como que faz para separar essas misturas. Lembra dos métodos de separação, correto? Essa questão que é número 6, por exemplo, aqui, ó. Faltou o número 6 aqui. Observa a fotografia, não é isso? Apresentada a seguir. Nós temos um exemplo aqui, ó. Um copo com água, isso, ó, essa água está no estado sólido e no estado líquido. Quais os processos poderiam ser realizados para separar essas misturas? Ou seja, isso aqui é uma mistura heterogênea, correto? Por que é uma mistura heterogênea? Eu consigo ver o gelo, certo? Separado da água. Então, tem duas fases aí. Você pode observar que tem duas fases. Você pode usar o que para separar isso aí? São várias. Você pode pegar com a mão mesmo, ou seja, a catação. Você pode catar o gelo. Existem outras? Existe uma peneiração. Você pega na peneira, o gelo vai ficar retido da peneira e a água líquida vai passar. Tem mais? Tem. A filtração, tem um monte aí, certo? O gelo é resultado de uma transformação química ou física. Por quê? Então, gente, é um processo que vai e volta. Quando o processo vai e volta, essa transformação é uma transformação, vamos lá, lembrando vocês, que quando você fala em uma substância, certo? Que ela não sofre alteração na constituição da matéria, não sofre alteração na constituição. O gelo continua sendo água. Então, seria físico? Claro, né? E química, a matéria tem alteração na constituição. Ela vai de uma fase, passa para outra, de um lado vai para o outro, de um estado vai para o outro, correto? Então a matéria não é mais a mesma, embora não perde, mas não continua sendo a mesma, não volta, certo? A sétima questão, lembrando vocês, tem muitas questões aí. Essa sétima aqui mesmo vai pedir para você voltar na página 27, que fala sobre a água do mar, a obtenção de sal a partir da água do mar. Certinho? E depois do exercício, isso aqui é para a semana que vem, mas que vocês preparem o material. Dê uma lida aqui, porque vocês vão ser cientistas, não é isso? Separações de mistura. Então, vocês vão preparar esses materiais aí, vão fazendo, e na semana que vem a gente pode ver o resultado. Certinho? Vocês vão descrever, e durante a aula eu vou passar para vocês o passo a passo. Beleza? Então, um abraço, fique com Deus, tudo de bom. Valeu, um abraço.